Olá, saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu me chamo Ana Clara Sterck, sou professora de EBD e nós estamos estudando a revista A Igreja de Cristo e o Império do Mal, na revista da CPAD, e hoje nós temos aí o desafio de apresentarmos a aula da lição de número 8, Transgênero. Que transrealidade é essa? E eu trouxe aqui os objetivos da lição, né? O que se pretende com essa lição, onde nós vamos abordar esse tema, que é um tema desafiador, polêmico, e um tema da atualidade contemporâneo, de uma realidade que todos nós estamos inseridos. Nós vamos ter hoje a oportunidade de entender um pouquinho mais. Então, são objetivos da lição. Explicar o fenômeno da transgeneridade, que abarca as questões de identidade de gênero, distinção aí entre o que é cisgênero e o que é transgênero, a questão da sexualidade. 2, reafirmar a visão bíblica a respeito de gênero. E 3, elencar os efeitos da ideologia de gênero, toda essa ideologia por trás desse fenômeno, né, da transgeneralidade. Então, nós vamos seguir aqui bem o escopo da lição, tá? E como número 1 aqui, tópico é compreendendo o pensamento de transgeneridade. Então, para você entender como contemporaneamente se entende essa questão, é preciso que a gente fale um pouquinho de ideologia de gênero, que é a maneira como, no universo cristão, nós identificamos as teorias que falam sobre gênero. Então, ideologia de gênero é esse termo que nós, no meio cristão, usamos, mas não necessariamente é como o termo é entendido dentro de uma realidade acadêmica, tá? Mas é como a gente entende. Então, a ideologia de gênero, as teorias de gênero, elas separam a dimensão do sexo biológico da identidade de gênero. Então, dentro dessa perspectiva, uma coisa é sexo biológico, pênis, vagina, outra coisa completamente diferente é gênero. Então, constituição biológica é biologicamente determinado, mas a construção daquilo que é ser homem, ser mulher, ou ser qualquer outra coisa, isso é uma definição sociocultural e, por ser uma construção, é passível de uma redefinição. Então, existe esse descolamento, né? Para essa teoria, então, o ser humano ele nasce dotado de determinadas características biológicas que o enquadra como um indivíduo do sexo masculino ou feminino. No entanto, o sexo não determinaria a identidade de gênero de um indivíduo, porque isso dependeria de como ele se enxerga. Então, dentro dessa ideologia, independente de eu ter nascido homem ou mulher biologicamente constituído, eu tenho essa liberdade de me identificar com a maneira que mais faz sentido para mim. Então, enquanto o sexo ele é determinado biologicamente, o gênero ele seria uma determinação social e cultural, por estar sujeita às possibilidades de autopercepção, ou seja, está sujeito à maneira como eu me percebo e eu me entendo. O gênero ele pode ser versátil e mutável e não necessariamente identificado dentro dessa binaridade, que daqui a pouco esse também é um termo desse universo das teorias de gênero, né? Dentro dessa binaridade masculino e feminino. A ideologia de gênero, ela a princípio se aplicaria a essa vertente, né, do transgênero, então falando sobre pessoas que nasceram com determinado sexo biológico, mas se identificam com o gênero, né, do sexo oposto. Então, nasceu um homem biologicamente constituído, mas se identifica como uma mulher, né? A princípio, abarcaria essas questões, mas definitivamente não se limita a isso, porque quando você rompe, né, rompe a barreira do sexo, aí você abre uma infinidade de possibilidades, e aí dentro dessa infinidade de possibilidades existe um termo guarda-chuva que se chama
gênero não binário, onde toda e qualquer possibilidade de autopercepção, experiência humana, poderia ser incluída dentro desse termo guarda-chuva de gênero não binário, e mais à frente eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá? Para a gente entender melhor. Então, dentro dessa lógica, e aí é importante que eu saliente, né, não é uma concordância, é só uma explicação para que a gente possa compreender essa narrativa, que isso é a construção de uma narrativa. Então, só para nós entendermos a lógica dessa narrativa. Então, dentro da lógica dessa narrativa, uma pessoa, ela pode ter a sua sexualidade, ela pode ser vivida de maneiras diferentes. A pessoa, ela pode ser heterossexual, homossexual, assexual, pansexual, para trazer só 4 opções, tá? Mas essa questão, ela não é vinculada ao sexo biológico, mas ao gênero. Então, o gênero, né, teria a ver como ela percebe o seu próprio corpo, como ela se identifica, né, como ela se sente, e a sexualidade teria a ver com quem ela se relaciona. Então, no nosso universo, né, um homossexual é alguém que é biologicamente determinado homem, mas se relaciona com outros homens biologicamente determinados, né? Essa seria uma relação homossexual. Dentro da perspectiva de gênero, não. Dentro da perspectiva de gênero, se uma pessoa ela nasceu mulher biologicamente, mas se identifica como homem, é a partir da sua condição de homem que ela vai definir a sua sexualidade, se é homo, hétero, enfim. Então, uma mulher biologicamente constituída, mas que se identifica como homem, se ela se relaciona com outro homem, ela estaria numa relação homossexual, embora estejamos, de fato, né, no fato concreto, falando de uma mulher biologicamente constituída e um homem biologicamente constituído, né? Seria uma relação hétero dentro no nosso paradigma, mas nessa nova lógica da ideologia de gênero, não. Então, o heterossexual seria a pessoa que se relaciona com pessoas de outro gênero, né? De outro gênero, de um gênero diferente do seu, distinto do seu. O homossexual, uma pessoa que se identificasse, né? Que se relacionasse com pessoas do mesmo gênero que ela. O assexual é aquele que a pessoa que inexiste, né? Não existe atração por gênero nenhum, e o pansexual é que a atração não dependeria do gênero, né? Não haveria limites em relação ao gênero. E por que é relevante nós cristãos entendermos esse tipo de informação? Porque ainda que nós identifiquemos isso como uma clara mentira, né? Nós temos clareza sobre homem nasce homem, mulher nasce mulher, nós temos clareza sobre esse universo, só que cada vez mais esse tipo de entendimento ele está presente na cultura, ele está diluído na cultura. E para nós dialogarmos, até para nós esclarecermos os equívocos, nós precisamos entender do que estamos falando. Tá? Então, esse é o interesse hoje. Hoje, o objetivo não é divulgar ou justificar, não, é simplesmente nós entendermos para poder, inclusive, fazer apologética, né? Inclusive para poder fazer a defesa da nossa fé, entendendo daquilo que se trata. Então, isso seria, né, a questão do homossexual, do heterossexual, dentro dessa lógica de gênero, e aí tem esse termo, né, que é o cisgênero. O que seria o cisgênero? Cisgênero é aquela pessoa que se identifica com o seu sexo biológico. Então, o seu gênero é o mesmo daquele do seu sexo biológico. Então, dentro dessa lógica de ideologia de gênero, todos nós, né? Nasceu homem e se identifica como homem. Nasceu mulher e se identifica, seu gênero é mulher. Então, esse seria o universo dos cisgêneros. Então, sempre que você ouvir, né, ouvir essa palavra, é um homem cis, é uma mulher cis. O que é isso? Está falando de um homem biologicamente constituído e que se identifica com o gênero masculino, e a mulher da mesma maneira, uma mulher biologicamente constituída. Então, a gente, dentro dessa lógica, né, da ideologia de gênero, seremos cisgêneros. E a gente precisa entender que esse é o retrato,
essa é a deterioração de uma sociedade em avançado estágio de rejeição à palavra de Deus. Então, essa é uma sociedade que já passou, na década de 60, por uma revolução feminista, que questionou, né, os papéis de gênero, em última instância foi sobre isso, questionou os papéis de gênero. Então, papéis de gênero é o quê? São os papéis sociais associados a determinado gênero. Então, aquela, né, na década de 60, era uma sociedade conservadora, onde a mulher, o seu papel social refletia muito seu papel junto à sua família, e é justamente isso, né, que foi questionado pela segunda onda do movimento feminista. Então, isso na década de 60. Na década de 70, aproximadamente 60 a 70 também, foi uma sociedade que passou por uma revolução sexual, que também foi uma revolução feminista, e agora está passando por uma revolução de gênero, que também é uma revolução feminista, que é, em última instância, um questionamento feminista, visto que o feminismo, na sua ideologia, mais, vamos dizer, mais em relação às suas ideias do que a sua propaganda, né? Mas em relação às ideias, questiona, de fato, a construção daquilo que seria o feminino, né? Para o feminismo, segundo Simone de Beauvoir, a mulher, ela é um produto sociocultural idealizado dentro de uma estrutura social patriarcal, a fim de sustentar o privilégio masculino. É de Simone de Beauvoir a frase: não se nasce mulher, torna-se. Então, para Simone de Beauvoir, para o feminismo, a biologia não é determinante de qualquer destino desse ser feminino, né? Isso é uma construção sociocultural, e a ideologia de gênero, ela vem a galope aí nesse questionamento feminista como um feminismo mais avançado. Então, a princípio se questiona os papéis de gênero, mas num estágio mais avançado de deterioração se questiona realmente a construção, né? A construção do masculino e o feminino. Exatamente disso que se trata a ideologia de gênero. O item ponto 2 da lição tem por título reafirmando a visão bíblica de gênero. Então, a primeira questão que eu queria trazer aqui, né, sobre essa reafirmação que a gente precisa fazer da visão bíblica de gênero, é entender uma questão anterior a se existe gênero, se não existe, se é biologicamente definido ou não, é a ideia, né, a análise existencialista, existencial, se existe ou não o Criador. Porque se nós tivermos clareza sobre esse pressuposto filosófico, vai ficar mais claro a gente entender qual é a visão bíblica. Então, nós estamos falando de uma sociedade que rompeu com a visão de mundo cristão, né? Essa é uma maneira contemporânea da sociedade ocidental. A sociedade ocidental, ela foi edificada sobre um fundamento cristão, né, de ideias cristãs. A Bíblia está na base de muitas instituições, né? É a sociedade fundamentada nos conceitos judaico-cristãos, a sociedade ocidental. Essa sociedade ocidental rompeu com sua visão do sagrado. Então, é uma sociedade que rompeu com o ponto básico, né, de onde se sustenta a nossa visão, a visão de mundo. Então, para Jean-Paul Sartre, por exemplo, que é um filósofo, que é o principal filósofo que influenciou Simone de Beauvoir, que é uma das grandes arquitetas do pensamento feminista, que influenciou muito essa visão, essa cultura hoje que a gente está inserido. Então, para Jean-Paul Sartre ele é o pai do existencialismo, que é uma abordagem filosófica. E ele dizia, né, tudo que existe para o existencialismo, tudo que existe porque alguém criou. Então, uma cadeira só existe porque alguém observou no mundo a necessidade de uma cadeira, desenhou uma cadeira com uma finalidade e a projetou com uma ideia, com uma função. Então, tudo que existiria no mundo existe porque houve um criador antes, menos o ser humano.
Para Jean-Paul Sartre, o ser humano não tem um criador. Então, como o ser humano não tem um criador, ele se define na sua existência. Essa é a sua liberdade. A sua liberdade é de se autodefinir. E aí, a gente trazendo para uma análise bíblica dessa liberdade existencialista, nós vamos encontrar esse tipo de liberdade, de busca dessa liberdade, da liberdade de um criador, porque se nós temos um criador, né, e aí é a nossa visão, se eu tenho clareza de que eu tenho um criador, diferente do que Jean-Paul Sartre acreditava, diferente do que Simone de Beauvoir acreditava, nós entendemos que nós temos um criador. Mais do que um criador, nós temos um pai, né? Um pai que nos transmite identidade, né? Que nos transmite, nós somos filhos, então filiação fala de DNA, fala de cultura, fala de herança, né? Fala de pertencimento, fala de todas essas questões que são ignoradas para o existencialismo. Nós, diferentes deles, acreditamos que nós temos um criador, nós temos uma identidade, nós fomos criados para um propósito, fomos criados para sermos a imagem e semelhança de Deus. Então, é uma visão de mundo muito diferente da existencialista, que dá base, que é as bases filosóficas para a ideologia de gênero e para o feminismo. Então, a nossa, a fim de reafirmar a visão bíblica de gênero, em primeiro lugar, vale a pena nós destacarmos isso, essa questão fundamental, existencial, né, filosófica, de base filosófica, que faz com que nós, cristãos, tenhamos uma visão tão divergente dos teóricos de gênero, né? Eles acreditam que o ser humano é livre para se definir na sua existência. E nós, cristãos, entendemos que a nossa liberdade é uma liberdade de nós mesmos para que nós possamos servir a Deus de maneira mais desimpedida. Quem, de fato, buscou essa liberdade de ser de algo diferente daquilo que foi criado para ser, o primeiro personagem, a primeira criatura que nós encontramos isso é quem? Satanás. Né? Satanás, não foi criado Satanás foi criado Lúcifer, anjo de luz, mas ele rompeu com aquilo que ele foi criado para ser, porque ele quis ser algo diferente, então ele se torna um adversário, então ele se torna Satanás. Então, essa liberdade de se autodeterminar, ela é uma liberdade nas suas ideias profundamente vinculada, né, a essa figura antagônica, né, de Satanás mesmo, que rompeu com o Criador e definiu, né, decidiu se tornar algo diferente daquilo que foi criado para ser, e estamos aqui diante de uma maneira moderna, de sofisma, de mentira, de engano, que busca enredar numa narrativa, como Satanás fez com Eva, levando a questionar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, prometendo-lhe quê? Prometendo-lhe poder, e essa aqui, né, é mais um desdobramento dessa narrativa mentirosa, satânica, que afirma que existe algo melhor do que a vontade de Deus para o ser humano. Nós que somos filhos de Deus, que somos os representantes que estamos trabalhando, né, no Ministério da Reconciliação dessa criação que se rebelou contra a vontade do Pai, nós que somos do Ministério da Reconciliação, carregamos conosco o seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu, nós temos clareza, mas precisamos entender que essa é uma sociedade em trevas porque rompeu com o Pai. Então, a visão bíblica de gênero, ela é vinculada aos dois sexos criados por Deus e que é vinculado a questões biológicas, que é o dado, né? O dado concreto. Queridos irmãos, a questão do cromossomo XX e XY não é modificada por um redesenho, né, de uma genitália. Não é isso que vai mudar ou não a natureza, a constituição biológica, porque os cromossomos de uma pessoa, elas estão gravados em cada célula do seu corpo. Então, as células dos ossos, as células do cabelo, da saliva, da pele, dos órgãos, cada uma das células no seu núcleo carrega cromossomos, carrega DNA.
e nesses cromossomos está ali marcado, né, se aquela pessoa é XX ou XY. A sua identidade biológica, a sua constituição biológica não é uma questão só de ordem de uma genitália, né, que pode ser redesenhada, né, mas é algo muito mais profundo e uma realidade muito mais presente. Desde que o ser humano ele está dentro, né, do ventre de uma mulher, o corpinho de alguém que vai nascer um menino, que vai nascer uma menina, ele já reage de maneiras diferentes ali, aquela orquestra hormonal. Hormonalmente, também durante a adolescência, existe uma clara distinção e todo um aparato medicamentoso super caro, né? Todo um aparato de sintéticos, de hormônios sintéticos e de muita agressão ao corpo humano é preciso ser aplicado para que alguém que nasceu, uma mulher, seja algo diferente daquilo. Para aquilo que um homem que nasceu biologicamente homem seja algo diferente daquilo. Então, o modelo bíblico de sexualidade aponta para aquilo que o homem foi criado para ser, a imagem e semelhança de Deus. Então, homem, ele tem uma proposta de papéis junto à sua família que tem por objetivo alfabetizar a próxima geração a respeito da figura de Deus, né? Deus Pai. Então, a mulher na sua família, realizando os papéis entregues por Deus, exercendo as suas funções de domínio dentro da família, como principal cuidadora do lar, como mãe, como esposa, como auxiliadora, essa mulher realizando aquilo que ela foi criada para ser, ela vai alfabetizar a próxima geração a respeito do papel do Espírito Santo, né? A mulher consola, o Espírito Santo consola, a mulher gera, o Espírito Santo regenera. Então, a mulher ela está no lar e o Espírito Santo tem o seu templo, que é o nosso corpo. Então, a família natural, ela nasce de uma ideia perfeita, né, para refletir a imagem e semelhança de Deus, e nem o homem sozinho é só isso, a mulher também, é nessa unidade que é o nosso desafio, né? A unidade perfeita é a unidade da Trindade, e nós somos desafiados a nos tornarmos um também, homem e mulher, deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, apegar-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então, é o nosso desafio. O que só é possível de maneira perfeita, já que nós somos marcados pela natureza pecaminosa, que nos injetou esse veneno, né? A natureza humana ela se tornou inimiga de Deus por causa da natureza pecaminosa. Então, viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, dentro dos planos do Senhor, de uma família funcional, de uma família onde existe felicidade, é possível mediante a conversão e a transformação dos nossos corações através de Jesus Cristo, que é a única resposta para o problema humano, de fato. O problema do humano não é a família, o problema do humano não é o homem, não é a mulher. O problema do homem é um pecado. E, em relação ao pecado, não há nada que o feminismo possa fazer, não há nada que nenhuma teoria humana possa fazer, a não ser Jesus Cristo, que nos redime da nossa condição e nos posiciona enquanto filhos de Deus e com uma nova natureza capaz de ser livre de si mesmo para obedecer plenamente à vontade de Deus. Então, o modelo de sexualidade bíblico vai ser aquele que sustenta a família, né? Essa família que não é tradicional somente, porque a gente fala de família tradicional, aponta para a tradição. Se trata de uma família original, da família original, porque nós recebemos esse modelo de família, não foi da tradição, foi da origem, foi de quem criou a família, da origem. A origem determina a família. Então, nós recebemos esse modelo de família dos céus, de Deus. Então, um modelo de família monogâmico, com uma relação duradoura, heterossexual, então, determinada, né, constituída por meio de um homem biologicamente constituído, uma mulher biologicamente constituída, e com a autoridade na mão do homem, né, que é patriarcal, que tem sofrido tantas críticas, mas
independente, ainda que o feminismo conseguisse destruir cada traço de patriarcado no mundo, ainda assim o ser humano continuaria lidando com a questão da maldade, porque a maldade não está no sistema, embora haja muitas questões que precisam ser vistas e questionadas à luz da palavra, né? Porque a salvação também não é por meio do sistema. Então, o problema do ser humano é a natureza pecaminosa dele. E em relação a isso, só Cristo pode trazer salvação, não um movimento político e social como o feminismo. Então, estamos falando aqui de transexualidade, mas você observa que eu volto muito para a questão do feminismo. Por quê? Porque a ideologia de gênero é feminismo. São duas faces de uma mesma moeda. Não tem como falar de um sem mencionar o outro. Ou então até tem, mas vai ser incompleto. Tá bom? O tópico 3 da lição, então, prosseguindo, o tópico 3 é efeitos da ideologia transgênero, né? Quais são os efeitos dessa ideologia? Quais são os efeitos sociais e culturais que nós temos observado? Então, ponto 1 aqui desse tópico é a depreciação da heterossexualidade. Hoje, o homem biologicamente constituído, pai de família, como é que ele é retratado na mídia? Ele é muito retratado como um homem sem atitude, não inteligente, né? Tem muita figura do Homer Simpson. Se avaliar ali os personagens do desenho, o Homer né? É uma pessoa muito limitada. Quem é inteligente da família? É a Lisa, né? Que é a menina nova. Então, existe muito essa crítica o tempo inteiro ao homem masculino, ao homem heterossexual, ao homem cisgênero. Então, inclusive, dentro dessa narrativa, existe o termo que eles usam, né, da heteronormatividade, é algo importante também que você precisa conhecer. O que é a heteronormatividade? A heteronormatividade seria um subproduto da família heteronormativa. Então, a família heteronormativa seria a família original, a família constituída por um homem, uma mulher, com papéis claramente definidos e com autoridade na mão do homem. Essa família patriarcal, porque patriarcado significa nada mais do que a autoridade do pai. E aonde a autoridade do pai é exercida? Dentro da família. Então, estamos falando de sociedade, mas estamos falando de família, tá? O tempo todo o alvo é a família. Então, a família heteronormativa, ela produziria a sociedade heteronormativa, onde você destruiria a legitimidade de outras relações que não fossem as heterossexuais. Então, famílias heterossexuais produzem obrigatoriamente seres, pessoas, crianças, né, uma nova geração heterossexual. Então, essa ideia, né, que diz que só existem machos e fêmeas e que estes se complementam, que existiriam papéis naturais na vida, de acordo com o sexo, de acordo com o gênero, como o da mulher ser responsável pela vida doméstica e o homem responsável pela provisão e proteção. Essa família heteronormativa, ela é a produtora e a reprodutora de uma sociedade onde existe a desigualdade de gênero. E a desigualdade de gênero, por exemplo, seria a justificativa para a violência doméstica. Então, esse conceito de heteronormatividade, ele carrega uma crítica e um incentivo à desconstrução da heteronormatividade, porque, de acordo com a ideologia de gênero, acredita-se que a desconstrução da heteronormatividade produziria uma sociedade mais justa, mais igualitária, menos desigual. Então, esse é um desdobramento, né, da depreciação da heterossexualidade, esse conceito de heteronormatividade. Estaria na base de uma sociedade injusta. Quem seria a reprodutora dessa sociedade injusta? Exatamente a família cristã clássica, né? Família original. Então, por isso existe
uma guerra tão grande contra o modelo de família original. Não é contra a família monoparental, a família, diferentes formatos de família. Né? Hoje em dia, essa é a estratégia, é a popularização e a aceitação social de diferentes formas de família. E aí, dessa maneira, a família não seria atacada. O alvo do ataque é a família heteronormativa, né? A família, o modelo de família original. O modelo de família que carrega a mensagem do reino. A família heterossexual, monogâmica, patriarcal, com distinção clara, com definição clara de papéis, onde esse homem e essa mulher se reúne, né, se une para proteger a próxima geração, para a geração de filhos, né, para estabelecimento de uma prole. Esse formato de família é justamente o formato de família que representa o reino de Deus. Eu trouxe até aqui uma frase da doutora Ilma Cunha, no seu livro Enigmas da Alma. Ela traz uma definição interessante sobre o propósito da família no seu formato original. Ela diz assim: a família, em sua estruturação definida na palavra, é uma representação do reino de Deus aqui na Terra. Um território dos céus na Terra com a responsabilidade de implantar a cultura do reino de Deus e fazer a transmissão geracional de seus princípios. Uma estrutura hierárquica, um governo como representante legal de um reino invisível para um reino visível neste mundo. Reinos conectados nos mesmos princípios, debaixo de uma delegação de autoridade do Rei dos Reis para dominar um território que lhe foi confiado. Ainda segundo essa autora, cada cônjuge, na sua função definida, tem a responsabilidade pela transmissão dos princípios de Deus, crenças e valores para a geração futura. E aí que a gente está falando desse modelo original de família que carrega em si a mensagem da Trindade, que prefigura a família celestial, na qual nós fomos adotados. A família heterossexual, formada por um homem e uma mulher, biologicamente determinados, monogâmica, com laços matrimoniais duradouros e funções de cada cônjuge em papéis bem delimitados, alinhados à instrução bíblica. O homem sendo líder, responsável pela provisão e proteção, principalmente, e a mulher como suporte, cuidados com o lar e com os filhos. Não é à toa, né, que a família tem sofrido tantos ataques e tem sido tão prejudicada. Foi o principal alvo de desconstrução, né, dessas ideologias, dessas revoluções, e num estado avançado de deterioração desses valores, onde a gente vê muitas vezes a popularização dessas ideias até mesmo em igrejas, até mesmo em espaços cristãos. A gente já ouviu já essa expressão, né, que a Bíblia precisa ser atualizada. Essa é uma sociedade que realmente rejeitou a palavra de Deus, e é preciso que a gente compreenda a natureza desse questionamento, né? Vem desse lugar, desse rompimento com a verdade. E isso é também uma construção de narrativa. A narrativa, ela é como se fosse uma lente, é uma cosmovisão, né? Uma narrativa é uma forma de entender o mundo. Dentro dessa narrativa, inclusive, a Bíblia seria um livro patriarcal, feito para legitimar essa situação de opressão de mulheres. Então, um livro feito por homens, um livro escrito por homens, feito para homens. E aí existe, dentro desse viés aí, existe teologia feminista, existe teologia inclusiva, essa teologia queer, essa teologia que é uma heresia, que desconstrói ou que adapta a palavra, o entendimento da palavra para esse posicionamento, que é um posicionamento político. E dentro disso também existe essa questão da linguagem neutra, né? Que a linguagem neutra é algo que é uma bandeira de luta dessas pessoas, né? Desses representantes dessa lógica de gênero, porque a linguagem neutra daria a visibilidade, né? A representatividade para esse público dentro da fala, né? Porque se não existe na fala, se não existe uma maneira de expressar aquilo na fala, é como se aquilo não existisse. E aí entra essa lógica da luta pela linguagem neutra. Embora a gente possa falar, né, sobre é preciso entender a lógica da narrativa para a gente poder
entender o motivo pelo qual eles se apegam tanto a essas questões. Então, quando a gente fala, por exemplo, de todos e todas, nós estamos limitando as possibilidades de existência ao masculino e ao feminino. E nós já vimos que a ideologia de gênero definitivamente não se limita a isso. Então, existe todo esse universo de gênero não binário não contemplado no todos e todas. E aí se introduz o todix, os elix, essa linguagem aí neutra, a fim de representar, de chamar a atenção da sociedade, apresentar à sociedade essa outra forma, né? Essa realidade, essa outra realidade que, em geral, nós não temos conhecimento. Então, eu trouxe aqui, inclusive, para a gente ter uma noção aqui do que a gente está falando, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos de gêneros não binários, né? Então, são pessoas que não se identificam nem como homem, nem como mulher, e que requerem a sua representatividade na linguagem, como eu falei, os elix, os todes, essa nova língua aí criada para acomodar uma geração desconstruída dos seus papéis de gênero, tá? Então, trouxe aqui alguns exemplos de gêneros não binários para o irmão conhecer. Então, Celestariane, alguém cujo gênero é uma combinação de Jupariane, o que é Jupariane? Não faço ideia. Lunetiane, Mercuriane. Alguém que é celestariane pode mudar entre os três gêneros e ou sentir diferentes quantidades dos três de tempos em tempos. Netuniane, alguém não binário, cujo gênero é ligado ao vácuo e flutua com leve energia celestial masculina. Ambonek, um gênero que é homem e mulher, mas que ao mesmo tempo não é nenhum dos dois. Escoridingênero, alguém que sente ter e não ter certo gênero ao mesmo tempo. Alternativamente, um gênero que é vários gêneros ao mesmo tempo. Isso aqui é um pequeníssimo, porque as possibilidades de gênero elas são infinitas, como está determinado ao sentimento de uma pessoa, de como ela se sente. Então, quantos humanos, seres humanos tiverem, e a imaginação do ser humano for possível alcançar, quantos gêneros existem, né? Essa orfandade, né? Essa geração sem identidade, sem pai, né? É fundamentada na orfandade, essa liberdade órfã, que é essa liberdade existencialista, surge as coisas mais, no mínimo, estranhas. O meu coração fica muito entristecido, porque isso aqui, para mim, reflete muito pessoas num nível de trevas muito profundo, em uma profunda confusão existencial, a ponto de se determinarem como alguma coisa tão vaga e tão vazia de sentido. Tão vazia de sentido. Eu trouxe aqui uma frase da Simone de Beauvoir, falando sobre esse tipo de liberdade, essa liberdade existencialista, essa liberdade fundamentada numa mentira que nega a existência de Deus. Ela diz que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância, já que viver é ser livre. Então, essa é uma frase da Simone de Beauvoir, que é uma frase que exemplifica, que ilustra essa liberdade existencialista, e eu quero trazer aqui a liberdade bíblica, a liberdade cristã. Em Cristo, né, Cristo nos livrou do jugo, né? Em Cristo nós somos livres. E livres de quê? Livres do pecado, livres de nós mesmos, a fim de sermos, de maneira desimpedida, tudo aquilo que Deus nos criou para ser. Porque quanto mais entregue à vontade de Deus, mais liberta eu sou, mais livre eu sou. Só é possível exercer a vontade de Deus na sua plenitude, na medida em que eu experimento a libertação do pecado, a libertação de mim mesma, para que eu possa viver a toda a vontade de Deus na minha vida.
Então, queridos irmãos, é isso. As teorias de gênero são fruto da terceira onda feminista. As teorias de gênero, elas destroem definitivamente a família na medida em que destrói a identidade das duas matrizes líderes, a binaridade sobre a qual se sustenta a família original, o homem e a mulher. E isso só está sendo possível graças ao trabalho de décadas e aceitação por parte das famílias da diluição dos papéis biblicamente ordenados para as duas lideranças familiares, focando na difamação e desonra do papel dado por Deus às mulheres na família. E objetivos profissionais, acadêmicos e até ministeriais como superiores ao ministério familiar. O fim da hierarquia e da liderança masculina na família e o empoderamento da mulher como estratégia de libertação da mulher desse lugar que seria um lugar de opressão. Então, falamos sobre transgeneridade, não tinha como não falar de feminismo, para a gente poder entender de onde saem essas ideias de gênero, essas ideias de maneira mais conceitual. Eu espero, né, que tenha sido bênção na sua vida e quero me despedir aqui, te convidando a acompanhar o material do Crente Docente, que está sendo sempre liberado, e que você curta a página no YouTube, que você divulgue e que você encaminhe esse vídeo aqui para que mais pessoas possam ser abençoadas. Então é isso, agradeço, pastor Edvanei, o convite, a oportunidade, e vejo você numa próxima oportunidade. Fica com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima.